Som 1, 2. Bom dia para vocês todas e vocês todos que estão aqui nos acompanhando. E bom dia para vocês também que nos acompanham pela TV PUC de São Paulo. Nós estamos retomando as atividades do 9º Simpósio Internacional Migração e Religião, com o tema Migração e Xenofobia, da rejeição à aniquilação do outro, medo e rejeição ao estrangeiro. E nesses 3 dias em que a gente está aqui fazendo este simpósio, né, na conferência de abertura com o professor Luiz Felipe, nós tivemos toda uma recuperação do debate sobre a xenofobia no Brasil, desde a época da fundação da sociedade brasileira pelos portugueses. Então ele fez um histórico disso, né, desse crescimento da xenofobia a partir dali, e apontando para uma política de Estado, sobretudo na era do governo Vargas, orientando e apoiando a formatação de uma sociedade brasileira em que o medo e a rejeição ao estrangeiro fosse mais ou menos que uma regra. De modo que, quando a gente fala em xenofobia, não só no Brasil, mas também em outros países, é importante ter presente essa questão de uma institucionalidade, né, na criação e prática da xenofobia, mas também de uma difusão dela como uma prática cultural perversa no nosso cotidiano. E quando a gente articula, então, xenofobia e imigração, a migração em si já é uma questão extremamente complexa, né, e que demanda um olhar interdisciplinar devido às suas várias causas, motivações e também consequências. Então, o leque de temas e de questões a serem consideradas e discutidas sobre migração e xenofobia é também muito amplo e também muito complexo. Questões que envolvem desde a práticas religiosas a outras manifestações culturais, mas também a práticas relacionadas à comunicação. De modo que hoje, então, ao retomar as atividades desse 9º simpósio, nós temos a honra e a graça de contar com a presença da professora Denise Kogo, que vai falar sobre xenofobia e redes sociais, né? Isso para a gente ter um pouco aí da ideia e a noção da importância deste tema na vida cotidiana das pessoas, em diversas facetas, em diversas situações, e sobretudo nesses tempos de globalização, principalmente no que tange à comunicação e a comunicação online, em redes sociais, né? Como é que isso opera, né, nas redes sociais? Como é que essas práticas xenofóbicas, sejam elas praticadas pelas pessoas comuns no seu cotidiano, ou sejam elas praticadas de forma sistemática e institucional, perpetradas a partir de instituições políticas como o Estado ou outras instituições culturais de maior porte na sociedade, como é que isso opera? Então a professora Denise Kogo nos ajudará a fazer essa reflexão. Ela é professora do programa de pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui de São Paulo, a ESPM, e tem orientado diversas pesquisas, diversos trabalhos sobre este tema, né? Escrito também diversos artigos em periódicos, capítulos de livro, e orientado pesquisas ainda sobre isso, além de coordenar outras atividades ligadas à pesquisa, sobretudo no CNPq. E também tem uma produção na área de cinema, né, com o tema migrações. Desde o final da década de 90, que a professora Denise Kogo se ocupa dessa temática. Então, é um prazer e uma honra tê-la conosco. Seja bem-vinda e, desde já, somos muito gratos por sua contribuição. Tá dando para ouvir bem? Tá, né? Então, muito obrigada, José Carlos. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema que eu acho que tão caro a todos. Queria, primeiramente, agradecer o convite do Padre Paulo, inicialmente, né, para participar desse evento e ter essa fala, né? Acho que sempre é muito bom
esse espaço a gente compartilhar o que está pesquisando. E aí, quando eu recebi o convite, eu pensei o que fazer, né? Aí, nesses últimos tempos, né, os últimos anos, eu tenho trabalhado nessa interface, né, das migrações e das tecnologias digitais e sistematizado um pouco tanto o que eu tenho pesquisado quanto os meus alunos de mestrado e doutorado no grupo de pesquisa que eu coordeno na SPM. E eu tentei, então, fazer essa relação, né, essa articulação entre essa ideia da xenofobia. Eu vou trazer muito a ideia da xenofobia e do racismo, né, que são, acho que, duas questões que caminham juntas. E pensar, então, que reordenamentos a gente teve, né, nesses tempos de cultura digital, que vão impondo outros modos da gente pensar as migrações, por conta, né, de alguns reordenamentos que vão acontecendo no que a gente tem chamado aí os autores de capitalismo digital, capitalismo de vigilância, tem várias palavras para pensar, né? Capitalismo de plataformas. Então, eu teci assim, 2 objetivos para essa fala. Um é tentar analisar os impactos dessa expansão das tecnologias digitais que a gente tem vivido nesses últimos anos e que tem colaborado também para a produção da xenofobia e do racismo, assim até como resistências, né, a essas questões de xenofobia e racismo. Contra migrantes no contexto desse capitalismo, então, chamado capitalismo digital. E tentar refletir um pouquinho mais ao final, né? Vai ser talvez uma fala mais pessimista do que otimista essa minha, depois que eu elaborei, eu fiquei pensando, nossa, poderia ter, né, levantado um pouquinho mais o otimismo, mas eu acho que é mais uma fala para tentar perceber quais são, né, as nuances desses novos processos que a gente tem vivido. E, nesse segundo momento, então, eu vou refletir um pouco quais são esses espaços de agência para os migrantes, né, que eu chamo de criação de algumas brechas, resistências, a esses processos de digitalização que afetam, né, a vida dos migrantes, relacionado à xenofobia e ao racismo. Tá? Então, eu vou fazer primeiro uma introdução do que a gente entende, talvez nem todos aqui sejam da área da comunicação, que é uma área que a gente tem estudado muito, essas questões das mudanças que o capitalismo sofreu nesses anos por conta da cultura digital. E já lá nos anos 80, acho que muitos devem conhecer o livro do Manuel Castells, né, que é um professor catalão, foi um dos primeiros a escrever sobre as mudanças que a gente começou a viver a partir dessa formação de grandes conglomerados, né, globais, de empresas multimídia, a partir de muitas políticas que os governos começaram a implementar para liberalizar, privatizar e desregular esse setor das mídias, né? E, ao mesmo tempo, todo o processo, né, de digitalização que a gente vai começar a viver a partir desses anos, com a entrada da internet, inicialmente, né, sem tantos recursos como a gente tem hoje, e a formação, então, desses grandes grupos e de um modo também de comunicação que vai se alterar de alguma maneira com um aprofundamento dessas ideias que a gente já vivia, né, de segmentação, personalização e diversificação das ofertas dos meios de comunicação, tentando gerar uma identificação aí com os públicos e fazendo que essa ideia de participação também ganhasse um outro desenho, né? Então, todos nós passamos a ser muito mais participantes, digamos assim, entre aspas, da mídia, né? Podendo nos apropriar, né, dessas tecnologias para poder produzir narrativas, discursos, conteúdos. É claro que, junto com essa personalização, vai vir uma grande concentração também das empresas, né, de tecnologias digitais, que vão ter várias consequências, né, no decorrer dos anos. Então, as grandes empresas de tecnologia são aquelas que a gente lê por aí, né, as chamadas Big Techs, que vão ser centrais nas transformações que a gente está vivendo, né, tanto na economia, na política, na cultura, na sociedade, e vão configurar o que os autores vão chamar, né, que eu disse no início, o capitalismo digital, de vigilância, de plataformas, cuja matéria-prima, eu acho que isso é muito importante, depois eu acho que isso ajuda a entender, né, esses fenômenos que eu vou tentar exemplificar, que são os dados fornecidos por nós voluntariamente, né, entre aspas. Então, o tempo inteiro que a gente abre, né, qualquer aplicativo ou qualquer uso que a gente faz, né, de um conteúdo, a gente está fornecendo dados, né, ou usar um serviço público, etc. E esses dados, a gente vai ver depois que não há transparência, né, nenhuma sobre o uso desses dados. E a gente vai ter aí 5 maiores empresas, né, os dados sobre o faturamento dessas empresas também nunca são tão transparentes. Mas há um poder, né, de concentração bem grande. Então, 5 empresas, maiores 5 empresas de tecnologia, que é a Amazon, a Apple, Google e a Meta, vão ser responsáveis por cerca de 80% do mercado, né, de tecnologia. E depois, nesses anos todos, houve várias fusões, né, dessas empresas que vão comprando as plataformas e
e concentrando ainda mais, né, poder e possibilidades aí nesse espaço. E aí o que os autores vão chamar da digitalização da vida, que é o que a gente vai tentar trabalhar aqui para entender como é que essa digitalização da vida tem afetado os migrantes. Então, hoje, difícil você pensar em viver sem ter algum uso de um recurso digital, né? Se precisar contatar alguém, marcar um médico. Agora, até os médicos, alguns a gente tem que ir pelo WhatsApp, né? Não atendem telefone. Outro dia foi marcar um exame médico, laboratório, que atendia por telefone, agora não atende mais. É só pelo digital. Então, isso tem várias implicações, né? Você tem que ter acesso, né? Às vezes um bom acesso às tecnologias, e você tem que dominar, né, esses acessos, além do que você tem que entregar os seus dados, mesmo que você não queira, né, para todos esses lugares aí que vão reunindo os seus dados. Ai, puxa vida, cliquei meio rápido aqui. Vamos ver aqui se eu consigo. Aí a gente tem, acho que para entender, né, todo mundo, de alguma maneira, sempre entra em contato com essa ideia da inteligência artificial que está na própria mídia, né, matérias, reportagens, mas é pensar que entender que todo esse processo, né, que a gente está vivendo de digitalização é produzido a partir dessa, né, noção de inteligência artificial e de algoritmos, né, são as duas questões que estão presentes aí, que a inteligência artificial é essa forma, né, de imitar, entre aspas, reproduzir a inteligência humana, nosso processo de aprendizagem, né, e tomada de decisões, que é a gente vai ver que é o mais grave nessa história, né, do racismo e da xenofobia. E ela vai ser baseada sempre em algoritmos, né, que vão desenvolver todo um sistema de análise de dados, detectar padrões, fazer inferências, completar tarefas, e até automatizar processos. A gente tem vários exemplos, eu trouxe alguns aqui, né? Os GPS que a gente usa, os assistentes virtuais, os mecanismos de busca, como o do Google, as plataformas de streaming, como o Netflix, as redes sociais, todas as plataformas de YouTube, são baseadas em algoritmos. Reconhecimento facial, né, que os migrantes conhecem muito, videogames, enfim, e-commerce, tudo isso, o sistema bancário que a gente usa, todos estão baseados nessa ideia de inteligência artificial, mais ou menos complexa, e nos algoritmos que a gente pode olhar para muita literatura e todos vão chegar à conclusão que as empresas não têm uma transparência, né, de como elas implementam esse uso dos algoritmos, e essa grande questão, né, que vai impactar a nossa vida e a vida dos imigrantes. Elas mudam, né, essa forma de funcionamento dos algoritmos, e a gente, de alguma maneira, está, né, vinculado como usuário a essa lógica da qual a gente não conhece como é feita, né? A gente apenas é usuário dela, né? Então, essa é uma das grandes críticas. E aí, algumas críticas são essas, né? A falta de transparência na geração e uso desses dados, né, que são produzidos a partir da inteligência artificial baseada em algoritmos. Os processos de datificação, né, que os autores falam, claro que podem gerar benefícios, algumas coisas são muito mais fáceis, hoje, fluídas, né, na nossa vida, em função, você não sai de casa para muitas coisas, mas também vem operando muitas transformações na ideia de privacidade, controle e vigilância. Isso vai ser importantíssimo para pensar as migrações, né? Como é que tem sido operado no campo migratório. E o que os autores, alguns já, pensando mais para a América Latina, para o Sul global, têm pensado na ideia de colonialismo de dados, né? Que se a gente teve um colonialismo que era muito baseado na ideia de exploração dos territórios, da violência, a gente tem um colonialismo que vem pelas infraestruturas, né, de conexão de dados e apropriação desses dados, né, que muitas vezes essas tecnologias são produzidas no norte global, e a gente do sul é simplesmente, né, explorado a partir da captura, né, desses dados que nós fornecemos, digamos, gratuitamente, né, entre aspas. Só mais 2 slides para fazer essa introdução, depois eu entro na questão migratória, né? E aí a gente tem um conceito que está muito relacionado, né, de plataformas digitais, que vai ser importantíssimo para pensar hoje a migração, que são essas todas que a gente consome, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, mais os aplicativos de mensagem, que podem estar aí também, o WhatsApp, Telegram, que são esses lugares, né, esses espaços na internet, que também são geridos por algoritmos, né, regulados pela inteligência artificial, na mão dessas grandes big techs, que são construtos que não são neutros, né, têm valor, carregam valor, têm uma arquitetura, né, enraizada em princípios neoliberais, né, do capitalismo global, tem uma infraestrutura de dados,
tem uma questão mercadológica muito importante, depois a gente vai ver como isso está afetando também a imigração, né? Tudo se torna mercantil, né? Vendável e econômico. Tem formas de governança também, e tem normas e políticas algorítmicas que são essas, né? Que a gente não entende, né? Como são, embora a gente use, tem já casos assim de pesquisas que, por exemplo, de entregadores de aplicativos que conseguem entender um pouquinho algumas questões de algoritmos e fazer algumas estratégias, né? Algumas táticas de subversão, mas que são em micro, né? Em nível micro. E a atuação das plataformas digitais, que os autores têm estudado muito, né? Elas têm sido centrais, acho que todo mundo aqui no Brasil conhece o que foi, né, a nossa última eleição, e a ideia da democracia, como é que ela está sendo abalada, né, por essas polarizações ideológicas que são promovidas também pelas plataformas digitais, porque como elas dominam os algoritmos, elas podem promover partidos, por exemplo, né, ou propostas autoritárias e de extrema-direita, todos os extremismos que a gente tem visto, incluindo os discursos racistas e xenofóbicos, a partir dessas programações, né, ditas secretas, né, dos algoritmos. E aí tem 5 dimensões que a gente pode pensar, né, em que essas plataformas têm atuado na nossa vida cotidiana, na produção e difusão de conteúdos de informação, e que alguns autores vão falar dessa desordem informativa, né, esse excesso de informação que a gente tem recebido e que, às vezes, é tão difusa que a gente não consegue elaborar, né, uma visão de algumas questões, dependendo, né, do nosso repertório. O mundo do trabalho, quer dizer, esse trabalho por plataforma que para os migrantes tem sido muito, muito importante, né? Para empreendedorismo, uma série de questões, motoristas de aplicativos nos países do norte global, Inglaterra, Portugal, a maioria dos trabalhadores de plataforma do transporte são imigrantes, né? E a precarização que vem junto disso, né? O trabalhador sem proteção. A sociabilização, então, toda a nossa ideia do entretenimento, da chamada economia da atenção, a monetização, né, que vem dessas plataformas, e aquilo que a gente chama de infoentretenimento, né, o entretenimento misturado com a informação. E a gente, às vezes, parece se entretendo e recebendo informação, os influenciadores digitais, por exemplo, né. O paradigma energético, então, uma mudança, tanto, por exemplo, a questão do lítio, né, que a América Latina está supervisada agora, né, porque nós temos pelo menos 3 países que são grandes produtores de lítio, que é o minério importantíssimo para a produção, né, de tecnologias, de celulares, etc. E também a questão dos descartes, né, dos equipamentos que vão sempre para os países da África, né, em que a gente não tem uma política também, né, dessa ideia da inovação que vai sempre produzindo novas mudanças, né, de tecnologias. E na política, então, como eu já falei, nesse debilitamento da democracia. Então, as plataformas não são mais simplesmente algo mediador, né? Elas são atores. Acho que todo mundo acompanhou o caso do Elon Musk, né? Quando ele veio para cá, ele é um ator político, né? Ele não é só um proprietário de plataforma. Ele usa, então, as plataformas, os algoritmos para intervir, né? E ele diz isso, inclusive, né? Ele não esconde, para intervir nas democracias, no rumo eleitoral dos países e da política de muitos países. Então, acho que fazendo essa introdução, eu entro agora na questão das implicações dessa digitalização da vida, né, na trajetória dos migrantes, né, e na sua própria vida também. Então, a datificação ela vai ter... ela vai fazer referência, né, a diferentes tipos de dados, como biometria, satélite, big data, que são cada vez mais coletados, né, armazenados e usados para o gerenciamento da migração. Assim como também os próprios migrantes vão fazer uso, né, dessas, dessa digitalização para a sua vida, né. E a gente vai perceber aí, observar uma crescente datificação, então, das migrações e da mobilidade, que vão criar algumas vulnerabilidades e amplificar algumas existentes, né? Incluindo aquelas relacionadas à xenofobia e ao racismo, né? Então, a própria OIM, esse slide aqui eu fui buscar até no relatório da OIM, depois eu vou trazer questões mais das minhas pesquisas, né? Mas a própria OIM, que na verdade é um ator, né, da governança migratória, que é um ator da digitalização, depois a gente vai ver, está preocupado, né? No relatório de 2022 tinha pelo menos um item sobre inteligência artificial
E um outro item sobre essa ideia dos discursos de ódio, né, da xenofobia contra migrantes, vindo desses grupos, né, extremistas relacionados às plataformas digitais. Então, está lá no relatório, e eles vão apontar para essa ideia das vulnerabilidades, né, que a inteligência artificial e a digitalização vai trazer para os migrantes, e práticas inadequadas de armazenamento de dados e falhas de segurança, né, que vão expor também os imigrantes a algumas questões que a gente vai ver mais adiante. E vai também manifestar algumas preocupações, né, com essa vigilância e a necessidade de proteger dados dos migrantes, né, em função de que os processos de digitalização da governança migratória cada vez mais estão envolvendo diferentes atores, né, que são as empresas de tecnologia que têm interesse em vender os seus equipamentos, mas também os setores público e privado que vão digitalizar, né, vão adotar essa digitalização, e os organismos, né, de assistência humanitária que atuam junto à migração, OIM, Acnur, todos esses, que vão ser os agentes também de implementação dessa digitalização que a gente vai entender mais adiante, né. E aí eu trago aqui 6 aspectos dessas implicações, que aí eu vou trazer um pouco, né, de pesquisas nossas e outras pesquisas que eu tenho entrado em contato. O primeiro deles, então, a digitalização da governança migratória, como é que ela vem ocorrendo, o racismo algorítmico, os discursos anti-imigração e a desinformação, a instrumentalização política das migrações, que é resultado também dessa digitalização, os influenciadores migrantes, e a agência migrante e a digitalização, quais são as táticas e os ativismos dos migrantes, né, para tentar, né, ocupar também esses espaços e resistir, digamos assim, né, a essas lógicas. Então, a primeira é a digitalização, né, a gente, talvez alguns lembrem, né, que o avanço da digitalização da governança migratória é bastante recente, né, como um projeto assim, mais, digamos, consolidado, a partir da resposta humanitária empreendida na chegada dos refugiados sírios à Europa em 2015. Né? Então, o número assim, crescente de intervenções, que a gente chama, né, de conectividade, foi desenvolvido para fornecer tecnologia digital, então, para os campos de refugiados, né, através de financiamento que tem a ver com todos aqueles atores que eu falei anteriormente. Então, tem muitos relatos, assim, em pesquisas na Europa sobre em campos de refugiado, onde para você ter acesso a alimento, ter acesso a tudo, você tem que, né, reconhecimento facial, digitalização, que agora eu sei que a Europa está tirando várias dessas questões, né, está questionando várias dessas questões da digitalização. E teve um caso bem emblemático, que talvez vocês também lembrem, que foi bastante coberto pela mídia, que a Acnur, em 2021, ela compartilhou dados pessoais de refugiados da etnia Rohingya, que eu nem sei como se pronuncia, com o governo de Mianmar. Né? Essa etnia estava ameaçada, ela teve que sair. Né? E eles queriam, então, promover a repatriação desses refugiados e acabaram colocando em risco os refugiados, porque ofereceram ao governo que os ameaçava informações, né, incluindo fotografias, imagens de impressões digitais e outros dados biográficos. Isso gerou um impacto, né, e um questionamento também de que as agências teriam que ter maior cuidado e avaliar, né, esse fornecimento de dados, porque isso aumentava a vulnerabilidade desses refugiados que deixaram o país justamente porque estavam ameaçados. Então, esse foi um caso bem que levou a refletir, né, sobre esses impactos. E aí eu reuni aqui algumas utilizações, né, que a governança migratória digital vai fazer das tecnologias junto, né, migrantes e refugiados. Então, coleta biométrica, né, de biometria, que é a captura das impressões digitais, formato do rosto, da íris, monitoramento de deslocamentos humanos regulares e irregulares, a digitalização dos próprios serviços migratórios, as tomadas de decisões automatizadas, isso é uma grande crítica, né? Que as tomadas de decisões têm muitas variáveis, é muito complexo você tomar uma decisão, e você atribuir isso a uma inteligência artificial nunca vai ser a mesma coisa que alguém, né, que trabalha em um processo migratório fazer essa tomada de decisão. Criação de aplicativos e cursos online, que depois eu vou dar alguns exemplos de como os migrantes muitas vezes têm uma brecha digital que não consegue fazer acesso a essas ofertas, atendimentos por chatbots ou canais unidirecionais em redes sociais e produção e disseminação de um conjunto de informes, né, relatórios,
que visam, né, quantificar, controlar, vigiar e gerenciar essas populações em mobilidade. São alguns exemplos, né, de como está se expandindo a governança migratória em torno dessa. E quanto a gente que está trabalhando com o tema vai precisar conhecer. Eu acho que o objetivo dessa fala foi uma preocupação da gente, né, cada vez conhecer mais esses processos para poder saber por onde estamos andando, né. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de automatização desses processos de visto, por exemplo, de visitantes, turismo, autorizações de trabalho, de residência, em países como Reino Unido, Estados Unidos e Nova Zelândia, né, que utilizam a inteligência artificial para triagem de estrangeiros. Então, vistos de residência em níveis verde, né, estrangeiro com características boas para permanecer com trabalho formal e bom poder aquisitivo. Veja, a inteligência artificial fazendo essa leitura, né? Amarelo, desenvolve um trabalho, contudo, sem uma boa estrutura financeira ou motivo educacional permanente. Vermelho, desempenha uma ocupação laboral irregular, sem vínculos formais e com pouca remuneração, ou não desenvolve nenhuma atividade econômica ou educacional. E vejam que esse vermelho é muito interessante, né? Porque é muito contraditório você pensar que a própria digitalização vai promover a precarização do trabalho, em que você é um imigrante, não consegue trabalhar formal, vai buscar trabalhar num transporte de aplicativo e você vai ser avaliado, né? Por não ter essa condição, vai ser avaliado pior, né? Com esse visto vermelho. Então, são as contradições também, né, desses processos. Aí a digitalização da governança migratória no Brasil, né? Muito sustentada nessa ideia da securitização das fronteiras, né? Ela vai ser desencadeada bastante, não que a gente não tivesse processos de digitalização, já tínhamos, né? Você vai fazer uma carteira lá, né, digital, na Polícia Federal, já está digitalizado, mas o processo, né, muito similar que a gente vê em países da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, ela vai ser desencadeada a partir do processo de militarização, que também é bastante preocupante, né, que é a digitalização, junto com a militarização, a partir da criação da Operação Acolhida, em 2018, todo mundo que trabalha com migração no Brasil conhece, né, e que foi consolidada ao longo do governo da extrema-direita, né, de Bolsonaro. Então, essa Operação Acolhida ela foi uma força-tarefa, né, humanitária, chamada humanitária, que foi feita pelo Exército com a parceria, digamos assim, né, a colaboração dos governos, né, do Estado brasileiro e também das organizações internacionais, como a ONU, né, o Acnur e alguns membros da sociedade civil e também de ONGs, né. Aqui tem algumas fotos, né, dessa força-tarefa. As fotos, não essas da direita aqui, mas essas aqui todas são da minha orientanda Júlia Camargo, para dar o crédito, que ela trabalha, é professora da Universidade Federal de Roraima, faz doutorado, e ela está pesquisando a digitalização lá, né, e na fronteira Brasil-Venezuela, o impacto disso na vida dos migrantes venezuelanos, a partir da visão dos venezuelanos, né. Aqui tem uma chegada, né, isso é real, né, a coleta de dados biométricos em crianças e adultos, recém-chegados, isso é uma grande polêmica também, né, a coleta de dados biométricos em crianças, em bebês, inclusive, e crianças, né, que tem todo o estatuto, né, da criança e do adolescente. Isso em 2022, né. E alguns testemunhos, esse foi um artigo que nós fizemos, em que a gente tentou ver como os migrantes, né, venezuelanos que chegavam à fronteira, o que eles conheciam sobre essa digitalização, porque eles se deparavam, né, em ter que fazer uma biometria, uma identificação facial e aí eu recolhi, só dei exemplo de dois aqui que a gente recolheu, né? Eu vim na época da pandemia, como a fronteira estava fechada, eu vim pelas tronchas, eu demorei para tirar meus documentos, aí eu tive um pouco de ansiedade. Primeiro porque eu fiquei na fila um tempão sem saber o que iria acontecer, e depois porque eu era menor de idade e não queria falar para ninguém o que tinha acontecido comigo. Eu pensava que eles iriam me mandar embora para a Venezuela. Quando eles colocaram uma máquina para ver meus olhos, eu pensei, será que essa máquina consegue saber minha idade? Então, eu falei toda a verdade, que eu era menor de idade, que tinha passado por violência, que roubaram meu telefone, que eu trabalhei vendendo meu corpo, e eles me ajudaram, me colocaram dentro do abrigo e me ofereceram ajuda médica. Eu não sei para onde esses dados vão, eu esperava que teria que passar os meus dados, eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu pensei, eu saí da Venezuela por causa da perseguição política, e se um dia o governo do Brasil resolve passar os meus dados para o governo da Venezuela? Eu fiquei com vontade de mentir sobre algumas coisas, mas falei tudo a verdade, que poderia ser pior também. Então dá para perceber assim que você chega e não tem informação, né, necessária para saber
como esses dados vão ser coletados e como você usa esses dados, né? Aqui também são banners, né, das organizações humanitárias e um abrigo para refugiados lá na fronteira, que o Robô Gigante convida os jovens para participar desse projeto, né, unindo vozes aqui, implementado pela Unicef. E a Júlia foi pesquisando, foi vendo que, embora muitos desses projetos são oferecidos, o pessoal não tinha acesso digital suficiente, né, para poder usar enfim, frequentar esses cursos, né, e toda essa capacitação que era oferecida. Aí a gente passa, então, vou dar uma pausa, depois eu volto para os exemplos, para pensar essa ideia de racismo. Sem querer aqui. Acho que voltou. Botei a mão ali. O racismo algoritmos, né? Então, vários autores estão pensando essa ideia não só para a migração, né, mas a ideia que o Brasil, que é um país, né, mais da metade, um país negro e mestiço, e a gente tem vários casos, né, inclusive da polícia, né, que vai fazer reconhecimento facial. Então, outro dia eu vi que era uma foto que foi usada, uma única foto foi usada para penalizar uma pessoa que foi presa 7 anos, uma pessoa negra, né, e descobriram que ela não era a pessoa que foi criminosa, que cometeu o crime, né, cometeu o delito, e ela 7 anos depois foi tirada da prisão. Então, há vários questionamentos, né, sobre esse uso e como esse uso está sendo portador também de um racismo que nós já tínhamos, né, temos na sociedade. Então, a ideia de que as tecnologias não estão imunes, né, embora elas sejam vendidas como inovação, como algo meio neutro, elas não estão imunes, todas essas questões de discriminação, não são soluções neutras, né, e refletem e perpetuam as mesmas injustiças, né, que a gente tem vivido e essas discriminações, né. E aí os sistemas de inteligência artificial, eles não apenas, né, codificam esses preconceitos, mas eles também podem amplificar, né, conduzindo à exclusão e discriminação das pessoas. E tem várias pesquisas no campo, né, da programação, vão explorar essa ideia dos comportamentos discriminatórios contidos na programação dos algoritmos de inteligência artificial. Então, tem pesquisas sobre racismo, xenofobia, e também dessas questões, né, juntas, quando elas se encontram também, de racismo e xenofobia. E a ideia na natureza racializada da informação biométrica, né, que os autores vão falar, da conversão de corpos em códigos digitalizados, da intensificação desse tratamento diferenciado dos migrantes, que mascaram fatores, né, como raça, gênero e classe, através da biometrificação, e dos controles das fronteiras baseados nesses dados digitais, né, que é uma coisa muito grave também. E aí tem até um exemplo aqui, né, da racialização a partir de algoritmos, que, por exemplo, os migrantes muçulmanos que vão ser construídos, então, como terroristas, né, de um modo muito generalizado, né, a partir desse indicador de raça pela inteligência artificial e prevenindo, então, a ideia, né, dos terrorismos que podem vir a partir desses migrantes e ameaçar os Estados-nação que os recebem. E aí eu passo para o segundo ponto, vou trazendo então mais exemplos, né, que é os discursos anti-imigração. Eu acho que esse é muito antigo, né, ele não surge com a inteligência artificial. Todos nós conhecemos alguma fake news, né, não chamava fake news antes, mas a gente conhece alguma desinformação sobre imigração antes da digitalização. Mas o que a digitalização fez? Ela amplificou, né, e produziu essa ideia de um caos informativo também, de uma desinformação, junto com esses discursos extremistas, que mobilizam também as pessoas muito mais para esses discursos anti-imigração, seja no dia a dia, especialmente nas campanhas políticas, isso vai ser bem evidente, né? Então, a gente vai pensar em muitos atores, né, da extrema-direita que têm usado esses discursos, né, em anti-imigração, e as próprias mídias, às vezes, caem, né, nesses discursos. Os efeitos dessa desinformação na vida, né, dos migrantes, quer dizer, não é só a fake news que aciona, né, a discriminação contra os migrantes em relação às sociedades que os recebem, mas a desinformação que afeta os migrantes quando eles necessitam de informação confiável para saber qual é a melhor rota para chegar num lugar, né, para tomar decisões sobre aquele país, e não são informados sobre isso, né. Aí eu recolhi algumas que alguns nós, né, aqui do Brasil conhecemos. Então, essa fake news que levou a vários ataques de brasileiros a venezuelanos, né, lá na fronteira também do Brasil-Venezuela. Esse vídeo, né, que mostra soldados venezuelanos invadindo o Brasil para prender refugiados, são algumas coisas muito absurdas que a gente acha absurdo, né, mas que muita gente acredita, né.
É falso que os venezuelanos sejam treinados para invadir casas no Brasil. Haitianos deixam o Brasil, aqui eu acho que tem uma que dá para ter a dimensão do impacto, né, dessa desinformação na vida dos migrantes. Haitianos deixam o Brasil em meio à crise econômica e fake news sobre a fronteira aberta nos Estados Unidos. E alguns discursos que eu recolhi da Espanha, né, que são bem que eu acho que muitos até já foram usados aqui, né? Os estrangeiros colapsam a saúde pública, as pessoas de fora recebem mais ajuda que os espanhóis, há mais estrangeiros na Espanha do que o país comporta, os estrangeiros são mais machistas que os espanhóis, é sua cultura, os filhos de imigrantes tiram notas piores e baixam o nível acadêmico da escola. E algumas absurdas aqui também, né, que circularam nas campanhas eleitorais via o partido Vox, da extrema-direita, né, na Espanha. Só para ter uma ideia, não vou ler todos aqui, mas os muçulmanos envenenando cachorros, né, em uma cidade da Espanha, Lleida. Os refugiados sírios que rejeitaram um apartamento que não tinha elevador. Gente, isso circula, a gente recebe, né, essas informações. O refugiado adolescente que atirou em um cachorro, né, atirou um cachorro numa valha, né, no muro lá da Alemanha. O vídeo de moradia grátis para migrantes em Valladolid. Então, são coisas que beiram um absurdo, mas que geram, né, essa rejeição, essa xenofobia frente aos migrantes. Né? Imagina, a Espanha não paga 2.400 euros para migrantes. O salário mínimo da Espanha, né, é 1.200, 1.300 euros agora, acho. Aí aqui eu trouxe para o Brasil, então, a desinformação, né, como é que ela vem afetando os venezuelanos, não só as fake news, mas a falta de informação também que chega das próprias agências, né, do governo, que estão encarregados dessa recepção. Então, o relatório de 2018, né, que foi feito quando teve uma chegada bem expressiva de imigrantes na fronteira Brasil-Venezuela, quando começou esse fluxo também mais significativo, esse relatório vai dizer que ausência, né, geral de informações, que os migrantes manifestavam que havia uma ausência geral de informações sobre educação, saúde, abrigamento e assistência humanitária, né? E indicava que apenas 20% dos venezuelanos que participaram dessa pesquisa relataram receber informações confiáveis dos provedores de serviços migratórios. E metade afirmaram não sentir suficientemente informado de modo mais geral e 69% não dispunham de acesso ao Wi-Fi. E as informações chegam, né? E aí a questão dessa precariedade digital, dessa desigualdade também, se você não tem acesso, você está fora, né, da informação. E que contribuía também bastante para a exploração e marginalização desses imigrantes. Né? A Júlia, que é essa minha orientanda, ela tem muitos exemplos então, de imigrantes que não, foram interiorizados, não sabiam que no sul do Brasil fazia frio, né? Não sabiam dizer o nome do lugar, porque a informação era dada oralmente, e assim muito difusa, né, sem uma organização. E aqui é uma pesquisa também que a gente fez durante o Covid-19, né, que a gente entrevistou alguns venezuelanos que relataram ter recebido notícias falsas, muitas notícias falsas, né, desde a queda do governo da Venezuela nessa época. E eles receberam notícias em nome da ONU e da OMS, né, e do Banco Mundial, em que era oferecido vale alimentação em dólares aos venezuelanos. Eu vi essa notícia sobre ajuda em dólares para comprar comida. É muito frustrante receber esse tipo de notícia, porque se você pensa, você precisa de ajuda para comer, mesmo que pareça uma mentira, você está em dúvida e quer que seja verdade. Não entendo porque as pessoas gostam de enganar os necessitados. E a outra era a prescrição de medicamentos direta sobre o coronavírus. Acho que alguns desses medicamentos são bons e ajudam a nos proteger. Eu, por exemplo, ouvi dizer que comer muito açúcar te torna mais suscetível a ser infectado. Então, eu parei de comer açúcar. Então, eram essas as informações que eles recebiam, inclusive nos abrigos, né? Informações recebidas nos abrigos. Aí, a próxima é a instrumentalização política das migrações. Então, a relação entre essa digitalização da política, né? Cada vez mais, tem autores que não estudam migração, mas estudam política e têm analisado esse fenômeno, né, das implicações na democracia e nas campanhas políticas, enfim, da digitalização. E aí eu trouxe um pouco uma pesquisa que eu fiz há pouco tempo com 2 colegas também, sobre os discursos que foram produzidos e difundidos nas plataformas digitais pelo governo do Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, e a atuação da Operação Acolhida, que é aquela que recolhe os dados dos migrantes, né, que estão digitalizados, que atuou para conectar, né, a imigração venezuelana
como uma pauta, né, das eleições e buscar o apoio da sociedade a partir dessa ideia de que o governo Bolsonaro foi um governo que acolheu os refugiados venezuelanos, né, e usou os refugiados venezuelanos para promover esse discurso, né, essa narrativa que a gente chama de que o Brasil ia virar uma Venezuela. Então, não sei se vocês lembram, se o padre Paulo recebeu esse material, porque eu fiquei muito chocado com esse material. Esse material, eu trouxe o rosto da criança, eu não gosto de ficar colocando os rostos, né? Mas esse material circulou até no Le Monde, né? Que foi produzido pela Operação Acolhida, né? Para promover a ideia de que o governo Bolsonaro acolhia os venezuelanos, né? E 2 crianças, então, venezuelanas. E o mais chocante é esse vídeo, né? Acolhidos, relatos da Operação Acolhida. Esse vídeo foi divulgado no canal Paulo Figueiredo, foi um desses influencers bolsonaristas, que agora está foragido, né? Ele não pode entrar no Brasil, porque ele está com pedido de prisão, porque ele foi um dos grandes promotores do golpe de Estado, né, que nós tivemos. No canal dele está lá ainda, hein? Se a gente entrar, por incrível que pareça, esse vídeo ainda existe. E ele é um vídeo todo composto de modo muito dramático, com depoimentos de venezuelanos, que tentam, então, alertar os brasileiros para essa ideia de que o Brasil vai virar uma Venezuela se Bolsonaro não ganhar a eleição, né? Então, claro que tem muitos migrantes que aderiram a venezuelanos aderiram a essa ideia, mas também foram instrumentalizados, né? Então, eu tenho aqui o texto que vai acompanhar a peça, né? Associa, então, no YouTube, lá, se vocês forem, associa a esquerda brasileira à ditadura venezuelana que provocou a pobreza da população. Então, né, tá lá, vidas despedaçadas, famílias separadas, uma sociedade inteira refém de um regime tirânico e sádico que colocou 95% da população na pobreza e sempre contou com o apoio e admiração da esquerda brasileira. E aí a gente fez um artigo sobre isso, se alguém tiver interesse, depois eu passo, sobre esses discursos, né, de como é que foram, e como é que os venezuelanos foram instrumentalizados, e ao mesmo tempo alguns aderiram, inclusive influenciadores venezuelanos, a essa narrativa, né. Depois a gente vai ter um fenômeno que eu acho que é muito interessante, muito recente, que eu tenho começado a pesquisar agora com os meus orientandos, que são os chamados influenciadores migrantes. A gente tem os influenciadores digitais, né, muitos deles também promotores de fake news, nem todos, né, tem influenciadores de esquerda e de direita, mas os migrantes também estão ocupando esse terreno, né, em torno dessa ideia de uma economia de atenção, né, que eu acho que isso também é muito interessante a gente pensar. Essa digitalização está muito ancorada em algumas economias, né, dessas plataformas que remuneram, né, monetizam os conteúdos pelo acesso, né, que você tem. Então, elas promovem os conteúdos, elas vão promover aqueles que elas podem promover muito mais os conteúdos extremistas ou de grupos, né, mais radicais, para partidos de extrema-direita, e promover menos os conteúdos progressistas, se elas quiserem. Elas fizeram isso, né? Tem vários estudos que viram que no Brasil, nas eleições, os conteúdos extremistas foram muito mais presentes que os outros. E os migrantes, então, que são trabalhadores de plataformas hoje, né, no empreendedorismo, nos aplicativos, também trabalham como influenciadores, né? E aí tem várias questões para a gente pensar. Eu trouxe só alguns exemplos, né? A gente vai ter desde esse influencer aqui, o TikTok é uma plataforma muito importante, né, que convocou um dia sem migrantes, que é acho que até um modo bem crítico, né, de se posicionar à frente a essa ideia. Teve um filme, né, muitos anos atrás, algumas décadas, sobre Um Dia Sem Mexicanos, acho que era, né? E esse que eu acho que é o mais impactante, né, que é a selva de Darién, que todo mundo conhece, né, quem trabalha com migrantes, que é lá na selva entre o Panamá e a Colômbia, e que só em 2023 passaram por ela 500 mil imigrantes. E esse lugar se transformou no lugar dos influenciadores migrantes, mas também dos influenciadores de extrema-direita, né? Então, eu sei que lá na Rádio Migrantes, Miguel me disse, eu quero olhar esse podcast, tem um podcast sobre Darién, né? E os migrantes, então, estão mostrando essa realidade ao vivo, né? Inclusive, tem migrante que se deu conta, né? Tem um migrante venezuelano que morava na Colômbia que disse, olha, vale mais a pena eu fazer o trajeto e gravar esse perigo, né? Do que eu ir lá e tentar emprego, né? E viver como imigrante. E é isso, né? Você monetiza a tragédia, né? Mais ou menos assim. E nem estou assim, fazendo um julgamento moral longe de mim, né? Mas eu digo, é isso que as plataformas também, né? Esse reordenamento que elas estão
provocando, né, em termos também do trabalho, né, e dessa economia que vem desse trabalho e da monetização. Aí tem, assim, na matéria tem algumas coisas bem impressionantes, né, eu destaquei alguns trechos aqui, não vou ler tudo para não esticar muito. Aqui alguns influenciadores, como Monterrosa, que estudou comunicação na Venezuela, estão ganhando algumas centenas de dólares por mês de empresas como o YouTube, muitas vezes muito mais do que ganhava em casa. Durante um bom mês, Monterrosa diz que ganhou $1.000 em pagamentos, 4 vezes o salário mínimo da Colômbia, onde ele mora agora. Postagens em espanhol com a tag migração no TikTok tem quase 2 bilhões de visualizações. De acordo com dados reportados pela plataforma, o mesmo acontece com postagem marcada com Darien, que às vezes aparece entre anúncios da ATM e da iPhone 15, vejam, né? É a tragédia no meio do consumo, né? Das marcas, etc. Que é um pouco o caldo, né? Que a gente tem vivido nesses processos. E aí aqui os influencers de direita, que vão para a Darien, que tem canais, redes sociais específicas, né, de movimentos de extrema-direita, e que estão lá coletando depoimentos e deturpando a fala desses migrantes. Né? Eu trouxe aqui um exemplo desse Ayub Ibrahim, né, que é um imigrante da Somália, que fugiu da Guerra Civil, e ele foi entrevistado, né, e mais tarde ele disse na entrevista que admirava a primeira somalia americana eleita no Congresso, que acompanhava a política americana, achava que o John Biden é um bom presidente e que seria melhor que o Trump, né? E aí, mais tarde, ele se surpreendido com a adição dessa fala, que ele disse que ele não tinha intenção de fazer uma declaração política, né? E uma das suas entrevistadoras, essa Laura Loomer, que é uma ativista de extrema-direita, né? Do Partido Republicano, ela editou essa conversa, né, espalhou, viralizou pela internet, teve 2 milhões de visualizações. Aí você vê, é mais fácil você viralizar uma fala dessa do que viralizar. Aí depois o imigrante, né, contradiz essa fala. Imigrantes somali declaram apoio a Ilhan Omar, né, que é essa política somali, e a John Biden, dentro do acampamento de imigrantes no Panamá. Então, essa foi a fala dele que viralizou. E tem uma que eu não trouxe, mas que são agências de turismo, que estão promovendo uma agência de turismo alemã. Se você vai no Instagram, tem essa agência, né, que promove guias, tours, digamos, né, guiados, seguros, vejam, gente, a contradição, né, um lugar, assim, inóspito, inseguro, né, que tira vidas de pessoas, está sendo vendido como tour por uma agência europeia, né, formalmente, e que diz que você vai ter toda a segurança, né? Você vai pagar não sei quantos €1.000 para ter um tour assim exótico, né? Do que as pessoas estão passando nesse lugar, nessa selva. Tá? Aí passo para o fim para tentar dar um pouco de esperança, né? Porque, se eu terminar essa fala, assim, acho que eu peço desculpa, mas é um momento que eu estou, porque eu tenho pesquisado tantas essas questões e descoberto tantas coisas que... Mas eu também pesquiso, eu comecei pesquisando a agência migrante, continuo pesquisando, né? E aí eu trouxe aqui algumas imagens, que foi a Júlia também que produziu, né, de como os migrantes venezuelanos vão tentando superar contornar, né, digamos assim, essa precarização que eles sofrem digital, essa precariedade digital, essa desigualdade quando eles chegam à fronteira. Então, os empréstimos de aparelhos digitais. Essa menina é uma menina que cortou o cabelo e para vender o cabelo para um salão de beleza, para poder comprar um celular, não é um celular muito bom, né? E poder compartilhar esse celular com a sua família, porque eles precisavam, né, desse celular para poder acessar uma série de serviços. Aqui as táticas, né, de você compartilhar as precárias infraestruturas digitais que você vai ter para carregar celular, porque tem coisas assim, tipo você fazer uma chamada, você podia fazer uma chamada que durava 3 minutos, né, nas organizações humanitárias. Então, tem uma série de regras que limita, né, esse acesso às infraestruturas digitais. Aqui todas as outras, né. Aqui também descarga de filmes, né, e aplicativos de música. E é uma coisa bem interessante que a Júlia trouxe. Os migrantes, eles descarregam, eles pedem para descarregar em pendrives, nesses serviços, a sua documentação, porque eles têm medo de perder essa documentação, que não está digitalizada, né, que eles trazem da Venezuela. Então,
né, brechas aí, táticas que eles vão tentando construir aqui, zonas de Wi-Fi, né, que eles criam para poder acessar, tudo lá em Roraima, né. E algumas coisas do ativismo que eu tenho pesquisado, né, eu fiz várias pesquisas de ativismo, que foram essas aqui, eu fiz uma pesquisa com migrantes espanhóis que tiveram uma diáspora aí no ano 2008, né, quando teve a crise na Europa, dos haitianos aqui no Brasil, essa o Padre Paulo conhece muito, né, que eu estive lá também fazendo entrevistas, com brasileiros na época do impeachment, né, na Espanha, que lutaram contra o impeachment, com a diáspora chinesa, que teve esse... Já não sou um vírus, né, eu não sou um vírus, que fizeram em todo mundo um ativismo. Então, os ativismos migrantes também estão ocupando as plataformas para reivindicar direito à autorrepresentação, né, como migrantes, ao voto. Há muitos países que não dão direito ao voto ou dificultam esse direito, né, ao voto, a ocupação de cargos políticos também nos países de destino, o direito ao retorno. Fiz uma pesquisa com cubanos, né, que negociavam uma mudança da lei migratória em Cuba para aqueles que abandonavam as missões médicas poderem retornar. A democratização dos processos políticos, então os brasileiros que lutaram desde o exterior em plataformas em vários países contra o impeachment aqui no Brasil, contra o golpe, né? E a denúncia de racismo e xenofobia, como essa dos chineses, né, que fizeram essa campanha. Eu não sou um vírus, na época, que vocês lembram do Covid. Teve toda uma viralização dessa ideia que veio pela extrema-direita, né, de fake news, de que o vírus teria sido criado na China, né? E aí houve um movimento também de imigrantes contra essa... Eu trouxe muito rapidamente, mas todas essas pesquisas já tenho resultados, assim, em artigos, se alguém tiver interesse, depois eu posso indicar. Os haitianos, que eu pesquisei muito a questão de como eles ocuparam as plataformas para denunciar o racismo que eles sofriam aqui no Brasil, né? E foi um fenômeno muito rápido, assim, rapidamente eles se organizaram e fizeram webséries, ocuparam o Facebook no início, fizeram história em quadrinhos, uma série de linguagens aí digitais para poder falar sobre essa experiência de racismo que eles enfrentaram, né, e xenofobia aqui no Brasil. E aí algumas perspectivas futuras, né, que a gente teria para poder, digamos, lidar com esse cenário da digitalização que não tem volta, né, em termos de a vida digitalizada, mas que eu acho que a gente pode atuar como cidadão, como governo, Estado, né, que é a primeira regulação das plataformas digitais, né, que a gente tem visto, vai para além da ideia da migração, mas a migração se beneficiaria também nessa ideia dos discursos anti-migração, xenofobia, desinformação, que tem várias questões em discussão, né, são muitos projetos, aí eu trouxe algumas, poucas questões aqui, a constituição de um órgão regulador, né, autônomo, multissetorial, com participação social, que pudesse fazer com que as plataformas se responsabilizassem, né, pelos conteúdos impulsionados, que elas não se responsabilizam. Você pede, todo mundo já deve ter tido alguma experiência de pedir a remoção de um conteúdo. Eu peço toda hora a remoção de conteúdo, mas poucos são retirados, né? E aí fica na mão das plataformas avaliar. Nem o Twitter agora, que é o ex-Twitter, né, o X, faz menos ainda, né, do que todas, porque está na mão do Elon Musk. Depois, a ideia da desinformação e da violência política, né, sobretudo da desinformação socioambiental, combater esses processos, né, de negacionismo científico, desinformação, para promover um ambiente mais democrático, e a transparência sobre os serviços, né, o funcionamento das plataformas e dos algoritmos, que a gente não tem, né, ninguém, mesmo os grandes pesquisadores em todos os países, realmente não sabem, né, o funcionamento, porque é secreto, né, essa questão. A ideia da literacia digital, né, eu acho isso super importante, eu acho que é algo que dá para a gente implementar com os migrantes, né, que é super importante, de uma alfabetização mais sofisticada, no sentido mais complexa, né, que treine o pensamento crítico. Claro que possa capacitar, né, para o uso da tecnologia, mas, em geral, os migrantes sabem usar tecnologias, eles não têm acesso, né. Mas pensar o pensamento crítico, né, no domínio das aptidões tecnológicas, mas pensar também em termos políticos, econômicos, isso tudo que eu acho que trouxe aqui, que dê uma formação, né, crítica sobre essa sociedade que a gente está inserida agora, né, que é esse capitalismo digital e esse capitalismo de plataforma. Então, estruturar também políticas públicas de educação digital e midiática, né, que possam ajudar. E algo que a gente tem discutido também na nossa pesquisa,
que é essa horizontalidade dos processos de digitalização. Então, os processos estão super verticalizados, né? As agências humanitárias, elas chegam, impõem modelos, muitas vezes são modelos do norte global, e nós temos que adotar, né, na governança migratória, na nossa vida cotidiana, desconsiderando as desigualdades digitais que o Brasil ainda tem, né, e desconsiderando as nossas especificidades também, né, sociais, culturais, políticas, enfim. E aí, desconsiderando também que os migrantes devem ser ouvidos, né, nesses processos, né, e que a ideia do direito à comunicação, né, que eu trago lá do Paulo Freire, como um direito que não é concedido, né, mas é um direito que é construído e compartilhado. E pensar, né, na falta de transparência do armazenamento e uso dos dados digitais de imigrantes e refugiados e nas precariedades e desigualdades digitais que afetam esses imigrantes. Como é que a gente vai construir alternativas, digamos assim, ou iniciativas em que a gente possa trabalhar nesses sentidos aqui. Então, deixo essas... É isso, né? O fim da minha apresentação, acho que foi bem longa, mas deixo aqui para a gente... Acho que deixei umas gotas, assim, de otimismo, pelo menos no finalzinho, para a gente não cair, né, num ceticismo também, que não é também a minha intenção. Muito obrigada. Muito obrigado, então, professora Denise Kogo, uma conferência brilhante, trazendo aí importantes questões, né, sobre essa temática, xenofobia e redes sociais. Acho que você traz questões que estão ligadas desde a institucionalidade, aquelas ações perpetradas por órgãos de Estado, órgãos de governo, né, e outras instituições sociais, até aquelas que estão presentes em ações individuais ou coletivas de grupos no dia a dia, né? Para a gente pensar. Então, não é uma questão simples como aparenta ser. E também essas questões do controle, né, dessa informação pelas big techs, né, quando você traz, então, que elas controlam cerca de 80%, né, desses processos, a gente precisa pensar mesmo cada vez mais na importância de não necessariamente tolher os processos de comunicação, mas como regularizar isso, né? Acho que quando você traz aí para essa questão das plataformas autorreguladoras, mas também que devem ser reguladas, né? E horizontalizar esses processos de comunicação, porque, de fato, ainda que o uso do celular ele esteja amplamente difundido, mas o acesso à internet ou a formas seguras de comunicação, ele não é tão difundido assim, e a pandemia mostrou isso para nós, no caso do Brasil, né, e de outros países também. Nós temos aí ainda cerca de 15 minutinhos. Eu queria saber se alguém quer fazer pergunta, né? A professora Lúcia já colocou ali, o padre Paulo. Então, acho que dá duas. E, desculpa o seu nome? Vanessa. Valesca. E a Valesca. Só vou pedir que falem no microfone, porque a gente está traduzindo ao vivo para a TV, transmitindo ao vivo para a TV PUC. Então, para as pessoas pegarem. Então, 3 perguntas e a gente encerra. Então. Bem, bom dia a todos e todas. Bem, em primeiro lugar, agradecer a magnífica conferência. Muito obrigada. Informações muito interessantes, instigantes, e que realmente nos convida a pesquisar sobre o tema e a entender os meandros, as contradições que permeiam toda a sua fala em relação à situação dos nossos imigrantes. Uma questão que me chamou a atenção, e que a gente discutiu outro dia no nosso grupo de pesquisa, foi a questão da xenofobia nas escolas, tá, que é muito reforçada, você traz aqui nos meios de comunicação, na mídia, e que em Portugal, principalmente, se refere muito à questão do idioma, da fala, do sotaque. As crianças são realmente muito pressionadas a utilizar os termos locais, utilizar a sonoridade da língua local em detrimento
do nosso português e são muito discriminados. Diz que a discriminação, bom, existe na imprensa, o NIEM, inclusive, algumas vezes, né, já divulgou trabalhos, textos sobre isso. Então, é uma questão. E é onde as crianças, teoricamente, falam a mesma língua, o mesmo idioma. Os países de língua espanhola são um pouco diferentes, né, e de outros, porque aí as crianças realmente têm que incorporar a língua local, até para se comunicar, enfim, com uma série de dificuldades. Mas, quando o idioma é o mesmo, essas barreiras são mais doloridas e mais difíceis de enfrentar. E, no caso do Brasil, é interessante, não vou falar muito, só vou trazer essa coisa, porque a tua fala traz milhões aí de questões que a gente poderia abordar. Se, no caso que você aponta, os imigrantes são responsabilizados por, teoricamente, levarem a uma queda no nível, né, do ensino, aqui no Brasil, uma pesquisa que a gente tem feito aí, em áreas de residência de venezuelanos e haitianos, tem mostrado que as crianças haitianas e venezuelanas apresentam um rendimento escolar melhor do que os brasileiros. Isso se deve, evidentemente, às áreas de periferia, onde essas crianças moram, onde essas escolas estão, e onde, de fato, o aproveitamento dos nossos alunos brasileiros é muito penalizado por uma série de questões que conhecemos, agravada na Covid. Enfim, então, é interessante isso, que aqui essa mensagem não se colocaria, quer dizer, seria pelo inverso. Isso tem uma série de razões que são culturais, a valorização do ensino, a presença dos pais no acompanhamento da criança, enfim. Então, é interessante e derruba esse mito, é mais nesse sentido que eu coloco, não é verdade? Mitos que, aliás, o Luiz Felipe trouxe, a palestra de ontem da manhã retoma, a sua palestra veio numa linha de continuidade, né, dos debates que a gente vem trazendo, e esses mitos são facilmente derrubados, é isso que eu quero dizer, no caso aqui, né, talvez por uma questão não tão louvável da situação, que é do nosso nível de ensino, que não é tão bom, mas, de fato, essa é uma falácia, é um engano, enfim, acho que vale a pena e a gente tem apontado. Obrigada, desculpe se eu me alonguei. Padre Paulo. Muito obrigado. Mais uma vez, elogiar esta contribuição. Confesso que fiquei mais assustado antes do início da conferência, mas é bom, acho que a gente não pode ser ingênuos. Uma era uma constatação, se quiser comentar, ou seja, para a sociedade civil, como a Missão Paz, as exigências da Lei de Proteção de Dados são loucuras, até se os dados, a xerox de um documento fica em cima de uma mesa. Agora, estes grandes grupos não prestam conta para ninguém. Então, há uma contradição absurda. Além disso, eu queria só comentar mais uma coisa. Por exemplo, a ACNUR, as agências da ONU, elas chegaram a um ponto, durante a Operação Acolhida, a pedir reconhecimento facial dos migrantes, até por nós que às vezes recebemos financiamento. Eu lembro que briguei por não aceitar. Sei outras instituições que aceitaram. Então, acho que a gente também não pode se vender. A gente tem que manter a nossa identidade diante desta postura. Era só 2 comentários rápidos. Valesca. A gente faz num bloco só, porque... Tá bom. Então, bom dia, professora. Muitas coisas me chamaram a atenção, eu vou começar de trás para frente, só vou citar 3. A primeira foi quando a senhora falou da questão da tecnologia, né, e a importância da educação nesse processo. Então, como professora, eu sempre me preocupo, e aí eu vou abordar em 2 pontos. O primeiro é assim, há um esforço, digamos assim, né, do ministro da Educação, enfim, de pensar a tecnologia na sociedade, né? Desde do fundamental até o ensino médio. E a gente pode observar isso, pelo menos em termos teóricos, na divisão que foi feita, que foi proposta das áreas. Então, ciências humanas e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias. Então, essa nova proposta de pensar essas áreas de conhecimento associadas à tecnologia vem
trazendo um esforço, né, de incluir a tecnologia como um instrumento de trabalho, né, inclusive de aplicação desse conhecimento antes mais formal. No entanto, o que a gente observa é que a efetivação desse trabalho das ciências, né, humanas, naturais, enfim, linguagens, relacionada à tecnologia, ainda está muito voltado para as escolas particulares. Né? E a gente pode observar nessa imposição que houve, através dos livros digitais, né, livros digitais didáticos, que foi uma imposição que veio do atual governo, que esses livros, em muitas escolas, até hoje não chegaram. Né? Então, essa tecnologia que aparece enquanto proposta de alfabetizar, né, como a senhora dizia aí, acho que dos últimos slides, ele ainda está muito no papel e ainda está muito nas classes superiores. Então, queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. E ainda relacionado à educação, outra coisa que me chamou muito a atenção foi que, logo no início da fala, a senhora falou, né, e apresentou aí durante o trabalho, pesquisas, né? A senhora coordena algumas pesquisas, né, orienta pesquisas do mestrado e doutorado. E usa como ferramenta a tecnologia digital. E isso me chama a atenção no sentido de que, cada vez mais, né, os alunos têm utilizado como fonte primária de pesquisa mesmo as tecnologias, né, o Twitter. Então, analisar as eleições no Brasil, analisar questões de migração, enfim, que é o exemplo que a senhora trouxe aqui. E aí, eu gostaria que, se a senhora pudesse nos ajudar a falar um pouco que metodologia que a senhora tem usado com relação a essas redes sociais, que não é algo novo, mas que vem sendo cada vez mais sendo apresentado pelos alunos, né, da universidade como fontes primárias. Então, quais as metodologias? Porque o que eu sinto um pouco, depois não sei como a senhora pensa isso, é que é algo ainda recente e que, muitas vezes, os alunos eles ficam mais detidos nessas fontes, no TikTok, analisar o Twitter, analisar o Face, e não estabelecem um diálogo, digamos, com as fontes literárias. Né? E, então, como se essas fontes falassem por elas mesmas. Então, como pode ser como a senhora trabalha metodologicamente falando essa relação entre essas fontes digitais e a literatura? Muito obrigada. De nada. Bom, vou tentar aqui. Eu anotei aqui para não esquecer. A primeira de Portugal, né? Eu também lembrei a Lúcia. Onde é que está a Lúcia? Ah, tem. De um caso, acho que você deve ter visto também, que as crianças portuguesas estavam levando o português brasileiro para as escolas, porque assistiam um influenciador, que eu acho que era o Lucas Neto, né? Que era muito assistido, as crianças gostam muito, e que estava gerando também ali uma desestabilização assim, no português de Portugal. Então, eu acho que é uma questão que também os usos, né, dos conteúdos digitais vão trazendo, assim. E eu acho que Portugal também está vivendo um processo assim, de presença da extrema-direita, né, nessa última eleição, que cresceu a xenofobia, né, e o racismo em Portugal. Tem muitos brasileiros falando isso. Eu já participei outro dia de uma banca que pesquisou essa questão da extrema-direita e a xenofobia com brasileiros em Portugal. E ele entrou nos grupos de extrema-direita, esse aluno, e participou lá das assembleias do partido, inclusive. Ele mesmo foi assim, hostilizado em algumas situações. Entrevistou alguns ativistas de extrema-direita. Então, eu acho que aí caminha junto essa ideia dos extremismos, né? Infelizmente, das polarizações que isso vem... E da ideia de querer homogeneizar, né? Porque eu acho que o exemplo que você dá é essa ideia de que a diversidade é ruim, né? E que você precisa ser
unificar os idiomas, unificar as experiências, assimilar os migrantes, né? Todas essas ideias que a gente, antes do digital, já discutia. E eu acho que isso está se acelerando também, né? Com as plataformas, elas amplificam essas questões também que a gente vê. Não sei se eu respondi, né? Na verdade, é mais uma reflexão sobre o que você trouxe. A outra do Padre Paulo, eu acho que tem que resistir, sim, Padre Paulo. Eu não li tudo ainda, mas eu sei que a Europa reviu, né? A Espanha estava, vários países da União Europeia revendo o uso, porque a Júlia, por exemplo, foi para Barcelona fazer um sanduíche de Denise e eu não passei por reconhecimento facial, né? Como é que os migrantes entram aqui e tem que passar por reconhecimento facial na fronteira, né, com o Brasil? Então, tem ali um processo que veio a militarização, né, a extrema-direita e o uso dessas tecnologias de um modo, né, muito questionável, que não seria necessário, e essa contradição que você traz, que eu também vivo na universidade, a gente não pode usar um cadastro de aluno para fazer a divulgação de um evento, porque tem proteção de dados. E os seus dados estão por todos os lugares, né? Então, tem aí uma ambiguidade, digamos, hipócrita, né? Que as plataformas não têm que dar, né, resposta nenhuma ao que acontece, e nós, como cidadãos, acabamos tendo que ser limitados, né, no uso dos nossos dados, no uso de dados, mas os demais, e as plataformas não, né? Então, acho que sim, tem que resistir. Acho que os grupos migratórios que trabalham, né, no Brasil precisam repensar isso, assim, pensar juntos isso, e resistir a essas, digamos, transposição de modelos, né? Que eu vejo que a gente tinha antes do digital também, transposição de modelos de desenvolvimento, etc., que agora veio pelo digital. Transpor modelos do norte global para nós, esses dados indo para lá, né? Também, os nossos dados sendo utilizados, e até coletivamente a gente tentar um posicionamento em que a gente não tem que se submeter a certas questões, né? Com os imigrantes. Então, acho que fico muito feliz de saber que o senhor, ainda fosse uma resistência individual, ela é muito importante, né? A gente precisa repensar isso, inclusive, coletivamente. E a última questão da metodologia para as pesquisas. Bom, nós também, assim, como professores, estamos assolados pelo uso do chat GPT. Não sei se aqui alguém tem esse problema. Na SPM, os professores, na lista que a gente tem de professores, só passa coisas sobre esse uso que os alunos estão fazendo do chat GPT para fazer os trabalhos de universidade, né? E a falta da leitura, a falta da concentração, que tem a ver com essa ideia da economia da atenção, né? Que você está 24 horas conectado, está conectado na aula, com o computador, com o celular. Então, eu acho que tem uma incidência, né, dessa digitalização no modo de aprender, né? De como a gente aprende e como a gente não está tendo mais condições, assim, né? Sei lá, cognitivas, de ler um livro, né? E poder construir, digamos, conhecimento a partir, né, de leituras que precisam ser feitas num outro tempo, né? Numa outra temporalidade, que não é a temporalidade de um TikTok. Meus alunos são consumidores de TikTok, não é nem de YouTube, que tem vídeos mais longos, né? O TikTok, que são vídeos super rápidos. Então, eu acho que é uma questão que a educação vai ter que se debruçar, está se debruçando, mas acho que não vai ser uma questão fácil, né? E sobre o uso que eu faço, as plataformas para pesquisa, né? Como é que a gente coleta dados. Muitas vezes a gente faz coleta manual. As plataformas até ofereciam alguns modos de coleta que elas também retiraram. O Twitter, por exemplo, retirou essa possibilidade de você ter a coleta, né, por uma ferramenta, né? Uma ferramenta digital. E tem muitas ferramentas digitais que você pode fazer coleta de conteúdos, mas nenhuma delas assim, é super fiável, né? Tem umas que são mais confiáveis para você fazer coleta mais quantitativa, mas que não é o nosso caso, né? A gente faz pesquisa qualitativa. Mas tem muitas ferramentas, tem até cursos, né, que você faz para o uso dessas ferramentas para coleta e análise, né? Para fazer gráficos, fazer análise de redes também. Eu não uso muitas ferramentas, né? Assim, para fazer aquela do Já Não Sou um Vírus, a gente usou uma ferramenta de Twitter, porque a gente fez sobre a experiência aqui no Brasil, né? Não Sou um Vírus, e a experiência na Espanha. E a gente coletou todos os tweets, né, que teve sobre esse caso, para ter uma amostra mais assim ampla, a gente usou.
Mas ainda tenho que me aprofundar muito mais, assim, não fiz um uso tão amplo e extensivo dessas ferramentas, porque nem em todos os casos também elas são úteis, né? Em alguns, sim. E as plataformas não ajudam muito, elas não têm um viés assim, educativo, quando você quer... Por exemplo, as mídias tradicionais, a Folha de São Paulo, ela abria para você os conteúdos quando era uma pesquisa acadêmica, você pedia autorização. As plataformas não fazem isso, elas não têm esse interesse, né, de você fazer uma pesquisa educacional, acadêmica, e elas cederem para você os conteúdos, né, e abrir. Tá? E as coisas, e isso eu acho que é uma coisa que vai afetar muito a nossa memória social também, né, porque as coisas desaparecem muito rápido, né, quando eu oriento, eu digo, por favor, façam print de tudo, porque os links vão embora, né, e desaparece, você fica sem esse material. Vários desses aqui, esse aqui não saiu do ar, né, esse vídeo horrível aqui do Paulo Figueiredo ali, que foi feito na Operação Acolhida, mas muitos foram tirados do ar na época da eleição em função do golpe, né, de Estado que foi tentado e que o STF mandou tirar vários materiais, algumas plataformas tiraram, então a gente, se não tivesse coletado, perderia os materiais, né, que de alguma maneira é uma memória, né, do que você teve nesse processo político e tal que nós vivemos nesses últimos anos. Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que para a educação eu também não tenho nenhuma resposta, assim. Eu tento dar trabalhos para os meus alunos na graduação, que são trabalhos que são difíceis de fazer com a inteligência artificial. Por exemplo, vai um palestrante falar de um tema, eu seleciono alguns temas, e eles têm que fazer um texto sobre a fala do palestrante. Eles até podem gravar se eles quiserem, eu não gravo. E é sobre aquela fala, né? Eles podem até organizar esse texto depois, mas fazer a argumentação eles têm que fazer. Mas a gente está cada vez mais sob essa injunção assim, da inteligência artificial que está se ampliando e a gente não está conseguindo, né, participar desses processos também de intensificação desse uso, né, para poder, porque as plataformas também não dão para a gente acesso a como isso está sendo feito, para que a gente se organize, e ao mesmo tempo é difícil você mobilizar a sociedade em geral, porque também tem uma visão das pessoas de que a tecnologia é favorável à sua vida, né? Uhum. Ela facilita. Então é muito difícil você fazer uma leitura crítica também, desse jeito que a gente faz. Talvez mais adiante a gente vai conseguir, né? Porque as pessoas não veem, às vezes, a não ser que haja um vazamento de dados que afetou você, como já teve, né? A sua conta, o seu CPF. Você não está preocupado, né? Se seus dados estão lá e sei lá como é que está sendo usado. Mas eu estou usando o TikTok, eu estou falando com a minha família pelo WhatsApp, eu estou recebendo as coisas, estou marcando as minhas consultas, etc., pelo digital, e isso facilita a minha vida. Então, também é difícil romper essa barreira, né, de fazer uma literacia mais crítica e que seja mais global. Tem um texto, para quem gosta, né, da ideia da literacia, tem um texto da professora Isabel Ferim, que é uma professora de Portugal, numa revista chamada Comunicação e Educação, feita aqui na USP, e que ela, onde eu me baseei até aqui, Literacias para a Cidadania Global, que ela parte da ideia das Big Tech, da digitalização, para pensar que tipo de literacia que a gente tem, que não é a literacia instrumental de operar a tecnologia, mas é de entender o mundo, como ele mudou, né? Mudou a política com a tecnologia digital, mudou a economia, né? Mudou o trabalho, o mundo do trabalho mudou absolutamente, né? O trabalho está desregulado, o trabalho está por plataformas, está precário, não porque ele não fosse, né? Ele está mais precário, ele está mais sem direitos, né? Ele está etnizado, né? Quem trabalha nas plataformas são as pessoas de classe social mais baixa, migrantes, né? Que migram e não conseguem trabalho. Então, entender, né, esses processos, para fazer um projeto de literacia, precisa abarcar, né, todas essas mudanças econômicas, políticas, sociais e tecnológicas por conta dessa digitalização. Acho que é isso. Não sei se eu respondi, assim, consegui dar conta. Obrigada a vocês. Muito obrigado, professora Denise Gogo. Obrigada a você. Sua conferência da maior importância no âmbito desse simpósio e no âmbito da vida como um todo, com essa temática, porque em 2022 foi detectado pela ONG Senafert um crescimento de 874%
de práticas xenofóbicas através das redes sociais, em relação a 2021. E 2023, um crescimento de 200% dessas práticas também no âmbito das redes sociais. Mas o impacto disso para os migrantes. Né? Então, é tudo isso que você traz aí, né, no âmbito institucional, no âmbito cotidiano, o impacto disso para os migrantes e, sobretudo, no que cala mais fundo da nossa proposta, com questões ligadas à etnia e à religiosidade. Né? Sobretudo, o mundo religioso não cristão tem sofrido mais esses ataques xenofóbicos. Bom, então a gente encerra essa conferência com a professora Denise Kogo e já chama a atenção aí para a instalação do painel 1, né? Que é Narrativas Xenofóbicas e Caminhos para a Superação, Chile e Portugal. Obrigado. 10h15.